Ambiente vence disciplina. A verdade que é mantida em segredo. Hábitos atômicos. Você não falha por falta de disciplina. Falha porque vive dentro de um ambiente que te empurra, silenciosamente, para os mesmos comportamentos de sempre. Antes mesmo de você decidir o que vai fazer hoje, o espaço ao seu redor já decidiu por você. É o celular ao lado da cama chamando sua atenção. É a mesa desorganizada que bloqueia o início. É a geladeira que oferece o caminho mais fácil. Tudo isso age antes da sua força de vontade ter qualquer chance. A verdade é que o ambiente vence porque chega primeiro. Ele molda impulsos, define gatilhos e estabelece o caminho de menor resistência. E o cérebro sempre escolhe esse caminho. Sempre. Você pode acreditar que tem controle total, mas quando olha com honestidade, percebe que muitas das suas decisões não são realmente decisões. São respostas automáticas ao que está diante de você. Guarda isso, porque daqui a pouco tudo se conecta. Agora imagine uma cena simples. Você promete que vai ler mais. A intenção é forte, a motivação é real, mas o livro está guardado dentro de uma gaveta. O celular está sobre a mesa. A qual deles você vai recorrer? Não porque é mais fraco do que gostaria, mas porque o seu ambiente entregou a resposta pronta. O erro aqui é exatamente onde quase todo mundo desiste. Acreditam que fracassaram na disciplina, quando na verdade fracassaram na arquitetura. Esse vídeo te leva a enxergar o que está escondido. Ele mostra que seu comportamento não nasce do que você quer, mas do que o ambiente permite. E quando você entende isso com clareza, a culpa desaparece. O peso emocional diminui. Surge algo mais inteligente, mais estratégico, mais humano. A partir desse ponto, o ambiente deixa de ser o inimigo silencioso e se transforma no aliado que você nunca teve. Isso que parece pequeno agora vai fazer sentido no final. O ambiente que precede a sua vontade. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Todo comportamento começa muito antes da decisão consciente. Antes da força de vontade entrar em cena, o ambiente já deu o primeiro comando. É por isso que tantas mudanças parecem difíceis demais. Você está tentando lutar contra estímulos que chegam mais rápido do que a sua intenção consegue responder. Se o ambiente oferece distração, você se distrai. Se oferece facilidade, você age. Se oferece atrito, você desiste. Agora entra a parte que quase ninguém entende. A disciplina não é a causa do seu comportamento. Ela é a consequência do ambiente que você habita. Quando você está em um espaço que cria clareza, reduz tentação e facilita o próximo passo, a disciplina surge quase sem esforço. Mas quando está em um ambiente que exige resistência o tempo todo, sua energia mental se esgota antes mesmo de você começar. O que você interpreta como fraqueza é, muitas vezes, apenas um design desfavorável. Pense em algo concreto. Você decide estudar, mas o caderno está guardado e a mesa está cheia de objetos que disputam sua atenção. Quanto tempo até você abrir o celular em vez do caderno? Agora imagine o contrário. A mesa está limpa, o caderno já está aberto. Há apenas uma caneta ao lado. Qual versão de você aparece nesse cenário? A que tenta ou a que faz? Esse é o poder estrutural do ambiente. Ele define a versão de você que o mundo vai encontrar. Guarda isso, porque daqui a pouco tudo se conecta. O ambiente não apenas influencia, ele direciona. Ele estabelece trajetórias silenciosas que você segue sem perceber. Ele define o esforço necessário para iniciar uma ação e determina se o hábito vai sobreviver ou morrer. Quando você entende isso, começa a enxergar o comportamento humano não como força, mas como contexto. E é no contexto que a mudança real acontece. A parte que quase ninguém entende. Ambiente é identidade disfarçada. Agora entra a parte que quase todo mundo ignora, mas que determina quase tudo. O ambiente não molda apenas o que você faz, ele molda quem você acredita ser. Cada objeto, cada estímulo, cada repetição visual cria uma narrativa silenciosa sobre você. Um quarto cheio de coisas acumuladas diz que você vive apagando incêndios. Uma mesa limpa diz que você está pronto para começar.
um celular sempre ao alcance diz que você está disponível para interrupções. Sem perceber, você internaliza essas mensagens como características pessoais, não como respostas ao contexto. Essa é a armadilha invisível. Você interpreta comportamentos repetidos como traços de personalidade. Diz que é desorganizado, procrastinador, distraído. Mas na maioria das vezes, essas não são identidades. São reflexos do ambiente em que você se move. O cérebro cria a sensação de que você é assim, apenas porque é mais fácil assumir isso do que questionar a estrutura ao redor. O ambiente vira um espelho, só que um espelho distorcido, que te convence de que você é o problema. Agora pense em algo concreto. Você diz que quer ler, mas não lê. Onde está o livro neste exato momento? Guardado, longe, invisível. E tudo o que é invisível se torna irrelevante. Não porque você não tem disciplina, mas porque o seu ambiente não está mostrando a ação desejada. Basta deixar o livro aberto na mesa por 2 dias para perceber algo curioso. A leitura aumenta, não porque você virou outra pessoa, mas porque o ambiente te lembrou de quem você quer se tornar. Isso que parece pequeno agora vai fazer sentido no final. O ambiente reforça identidades. Ele aponta silenciosamente para o comportamento que você repete. Ele confirma quem você acredita ser, mesmo quando essa crença te limita. E quando você muda o ambiente, você cria a primeira fissura na narrativa antiga. A partir daí, sua identidade começa a responder de forma diferente. Essa é a verdade que quase ninguém vê. O ambiente sempre molda você primeiro. O sistema invisível, como o ambiente decide seu futuro antes de você decidir algo. Agora entra o ponto em que o método começa a funcionar de verdade. Não é apenas que o ambiente influencia o seu comportamento. Ele antecipa suas escolhas. Ele coloca na sua frente os gatilhos que o cérebro vai obedecer sem debate interno. A mente humana é guiada por estímulos visuais, proximidade e facilidade. O que está ao alcance se torna opção automática. O que exige esforço se torna resistência. E no fim, você chama essa dinâmica de disciplina, quando na prática ela é apenas arquitetura. Guarda isso. O cérebro age primeiro por reação e só depois por intenção. Você decide muito menos do que imagina. Pense em algo concreto. Você quer focar, mas o celular vibra na mesa. A notificação chega antes do seu raciocínio. Você perde o foco antes de perceber que perdeu. Agora imagine o aparelho em outra sala. A ausência do gatilho muda a resposta. Não porque você se tornou mais disciplinado, mas porque o estímulo que criava a interrupção deixou de existir. Isso que parece pequeno agora vai fazer sentido no final. O ambiente sempre faz a primeira jogada. Ele define o que é fácil, o que é atraente e o que é acessível. E o cérebro sempre escolhe o caminho de menor resistência. Não porque você não tem força de vontade, mas porque é biologicamente programado para economizar energia. O erro aqui é exatamente onde quase todo mundo desiste. As pessoas tentam resistir ao estímulo quando deveriam simplesmente remover o estímulo. Tentam lutar com a tentação quando deveriam reposicionar a tentação. Agora se pergunta algo essencial. O que está ao alcance da sua mão neste momento que empurra você para longe da vida que diz querer? É o doce na gaveta. É a aba aberta no navegador. É a televisão já ligada. É a bagunça que sinaliza adiamento. Cada elemento do ambiente está criando um comando. E quando você muda um único comando externo, muda toda a cadeia interna de comportamentos que vem depois. É por isso que o ambiente decide seu futuro antes de você decidir qualquer coisa. Ele constrói trilhas. Ele orienta impulsos. Ele estabelece o que começa e o que nunca começa. A partir do momento em que você assume o controle dessa engenharia invisível, sua vida deixa de depender da sua melhor versão e passa a depender da melhor estrutura. Como reduzir atrito? O princípio que torna a disciplina quase desnecessária. A partir daqui, o método deixa de ser conceito e começa a se tornar inevitável. Se você realmente quer mudar um comportamento,
precisa reduzir o atrito que existe entre a intenção e a ação. Atrito é tudo aquilo que torna difícil começar. É distância física, bagunça visual, excesso de passos, dificuldade de acesso, peso emocional. Cada fragmento do seu ambiente pode aumentar ou diminuir o atrito. E é isso, mais do que qualquer motivação, que determina se você vai agir. Guarda isso, porque daqui a pouco tudo se conecta. O cérebro não escolhe o melhor comportamento. Ele escolhe o mais fácil. Sempre. Se ler 2 páginas é mais fácil do que abrir o celular, você lê. Se arrumar a mesa é mais rápido do que ignorá-la, você arruma. Se abrir o caderno está a um movimento de distância, você estuda. Mas se cada ação exige esforço extra, o hábito morre antes de nascer. Não por falta de interesse, mas por excesso de atrito. Pense em algo concreto. Sua intenção é treinar pela manhã. Mas o tênis está guardado, a roupa está dobrada no fundo da gaveta, a garrafa de água não está pronta. Esse ambiente cria obstáculos. Agora imagine outro cenário. O tênis ao lado da porta, a roupa separada, a garrafa cheia. Nesse contexto, você não precisa lutar contra a inércia. O ambiente remove a fricção que normalmente exigiria força de vontade. O erro aqui é exatamente onde quase todo mundo desiste. As pessoas tentam ser mais disciplinadas, quando deveriam ser mais estratégicas. Elas se culpam pela falta de constância, quando na verdade estão pedindo ao cérebro energia demais para ações simples. Reduzir o atrito não é preguiça, é inteligência comportamental. É desenhar o mundo ao redor para tornar o comportamento desejado inevitável. Isso que parece pequeno agora vai fazer sentido no final. Quando o ambiente facilita a ação, a disciplina deixa de ser uma batalha e se torna apenas a continuação do caminho mais simples. E quando você começa a viver num ambiente que facilita o melhor de você, aquilo que parecia esforço se transforma em normalidade. Normalidade repetida vira identidade. A verdade secreta: você não tem problema de disciplina, tem um problema de arquitetura. Agora começa a parte que muda a forma como você se interpreta. Durante anos, você acreditou que seus fracassos eram falta de disciplina, fragilidade emocional ou incapacidade de manter um compromisso. Mas a psicologia comportamental mostra outra realidade. Você não repete hábitos ruins porque é fraco. Você repete porque seu ambiente foi configurado para produzir exatamente aquilo. O comportamento não nasce do caráter, ele nasce do contexto. Guarda isso. O ambiente que você cria determina a versão de você que aparece no dia seguinte. Se seu espaço facilita distrações, você se distrai. Se facilita adiamento, você adia. Se facilita compulsões, você cede. Isso não é moral. Não é defeito, é design. E quando você luta contra um ambiente mal projetado, você não está lutando contra o hábito. Está lutando contra uma força estrutural muito maior que atua repetidamente, enquanto sua força de vontade dura apenas alguns minutos. Pense em algo concreto. Você tenta beber mais água, mas a garrafa está longe da vista. Resultado: você esquece. Agora, coloque a garrafa ao alcance da mão. Você bebe mais, não porque se tornou mais disciplinado, mas porque a escolha se tornou óbvia. O mesmo vale para estudar, treinar, organizar, ler. Quando o ambiente muda, sua identidade responde. O que era esforço vira fluidez. O que era resistência vira rotina. O erro aqui é exatamente onde quase todo mundo desiste. Eles tentam consertar a si mesmos, quando o que precisa ser consertado é o ambiente. Tentam fortalecer a disciplina, quando o ambiente continua drenando a energia que a disciplina exigiria. Tentam se transformar por dentro, enquanto tudo do lado de fora continua impedindo a mudança. Isso que parece pequeno agora vai fazer sentido no final. Quando você altera o ambiente, você altera a história que conta sobre si mesmo. Você começa a agir como alguém capaz, não porque mudou sua personalidade, mas porque mudou as condições que moldam suas ações. A arquitetura externa gera coerência interna, e pouco a pouco isso se transforma em identidade.
O projeto da nova identidade. Como criar um ambiente que puxa você para frente. Agora, entra o ponto em que você realmente assume o controle. Até aqui você entendeu que o ambiente molda seus comportamentos, seus impulsos e até as histórias que você conta sobre si. Mas é só neste momento que o método se torna transformação prática. O ambiente deixa de ser território neutro e passa a ser ferramenta. E quando você usa o ambiente como ferramenta, não precisa forçar disciplina. Você cria um sistema que te empurra naturalmente na direção da vida que deseja construir. Guarda isso, porque daqui a pouco tudo se conecta. O ambiente não deve refletir quem você é hoje. Ele deve refletir quem você quer se tornar. Cada detalhe ao seu redor precisa ser uma pequena lembrança da sua intenção. É assim que a mudança se torna silenciosa e constante. Não porque você se cobra, mas porque o ambiente te guia. É o livro já aberto que leva à leitura. É a mesa organizada que convida ao foco. É o caderno pronto que reduz a distância entre pensar e agir. Agora pense em algo concreto. Você quer estudar todos os dias. Em vez de esperar motivação, prepare o cenário. Deixe o caderno aberto, a caneta ao lado, a mesa limpa. Quando você volta para esse ambiente, a ação parece óbvia, parece natural, parece sua. É assim que um comportamento deixa de ser um esforço ocasional e passa a ser identidade emergente. O ambiente não só facilita o hábito, ele reforça quem você está se tornando. O erro aqui é exatamente onde quase todo mundo desiste. Eles tentam criar hábitos sem mudar o ambiente que sustenta os hábitos antigos. Tentam ser disciplinados em um espaço que reforça a procrastinação. Tentam focar em um ambiente que convida ao caos. Quando você tenta mudar por dentro, enquanto o mundo ao seu redor permanece igual, a fricção vence, sempre. Mudar o ambiente é reduzir a fricção no nível estrutural. Isso que parece pequeno agora vai fazer sentido no final. Quando você projeta um ambiente alinhado à sua nova identidade, a mudança deixa de depender de força. Ela passa a depender de clareza, de organização, de repetição facilitada, e é neste ponto que o 1% diário se torna inevitável. Porque você deixa de lutar contra o mundo e começa a ser guiado por ele. Um ambiente bem projetado não apenas melhora seus hábitos, ele redefine sua trajetória. O ambiente que faz a mudança acontecer sozinha. Agora chegamos ao ponto em que tudo se conecta. Você já percebeu que a disciplina não é o motor da mudança. É apenas o reflexo do ambiente que você habita. Já entendeu que seus comportamentos não surgem da força, mas da estrutura. Já viu que reduzir atrito, reorganizar estímulos e projetar o espaço produz mais transformação do que qualquer promessa de força de vontade. A partir daqui, a pergunta deixa de ser como ter mais disciplina e passa a ser como construir um ambiente que torne a melhor versão de você inevitável. Guarda isso. Seu ambiente não apenas apoia ou dificulta seus hábitos, ele molda a sua identidade. Ele determina como você se percebe, como você age e até o que você acredita ser possível para si. Quando o mundo ao seu redor aponta para o caminho certo, você não precisa lutar contra si mesmo. A ação acontece porque se tornou lógica. A consistência surge porque deixou de ser esforço. A mudança aparece porque o ambiente a empurrou até a superfície. Pense em algo concreto. Escolha uma única alteração no seu espaço. Apenas uma. Pode ser deixar a garrafa de água à vista. Pode ser separar o tênis antes de dormir. Pode ser deixar o livro aberto na mesa. Pode ser limpar a mesa por 2 minutos. Não pense em mudar tudo hoje. Pense no gesto mínimo que você repetiria amanhã sem esforço. Esse gesto, multiplicado pelos próximos dias, cria um padrão. E padrões constroem identidades. O erro aqui é exatamente onde quase todo mundo desiste. Eles acreditam que precisam mudar a si mesmos primeiro. Mas o caminho é o inverso. Mude o ambiente e o ambiente mudará você. É assim que hábitos atômicos funcionam. É assim que identidades são reescritas. É assim que uma vida inteira começa a se reorganizar a partir de microdecisões externas,
que pouco a pouco constroem uma coerência interna sólida. Isso que parece pequeno agora faz todo sentido no final. O ambiente é o motor escondido por trás de todas as transformações duradouras. Quando você o redesenha, você redesenha a si mesmo. E quando você entende isso, percebe que mudar não é um ato heróico, é um ato estratégico. É uma escolha diária de criar ao seu redor um mundo em que a sua melhor versão não seja um esforço, mas uma consequência.